O nome do anime de hoje se chama Endrid. O Shun Asagana tem uma mãe que é uma ex-arqueóloga e por conta disso, ele é praticamente obcecado por cristais. O Shun vai ao escritório do seu pai porque ele perdeu a sua própria festa de aniversário. Mas ao invés do seu pai, o que ele encontra é um cristal dentro de uma caixa de vidro, como se estivesse sendo protegida. O Shun fica tão fascinado pelo cristal que ele abre o lugar para pegar. Ele queria admirar ele de mais perto, mas quando o cristal está na sua mão, ela começou a brilhar e a sua tonalidade se envolve nele e entra no seu peito. O cristal cria um portal bem na frente dele, então olhando através, ele pode ver o mundo inteiro. Ele estende a mão para tocar, mas a mão dele desaparece no portal e isso faz ele ser praticamente sugado para um mundo completamente diferente. Aqui nós vemos o Emílio, que é um príncipe que foi mantido prisioneiro pelo seu pai nesse local. O Shun do nada cai ali e assusta o Emílio. Ele estava querendo matar o rei enquanto dormia, mas ele falhou porque o rei acordou no meio da ação. Então ele foi jogado na masmorra, mesmo sendo filho do rei. E assim, ele também conheceu o Shun. O Emílio pergunta ao Shun o que estava acontecendo e como ele passou por aquele portal, mas nem ele sabia explicar. Enquanto eles conversam, os guardas que estavam na prisão escutaram a queda do Shun. Eles vieram investigar o que estava acontecendo. Quando eles se aproximam, o peito do Shun brilha e uma arma que é chamada de relíquia apareceu. Ele pega e taca nos guardas, matando eles, e também quebra as grades da prisão. O Emílio conseguiu escapar com o Shun e eles saem do castelo. Enquanto eles caminhavam, o Emílio explica ao Shun onde ele estava. Esse é um mundo que se chama Endrida. Ele estava localizado nas profundezas da terra. Logo de cara, eles se encontram com Ibelda, que é um humanoide animal, que são chamados de Zuzian. O Emílio reconhece ele como guarda do trono do rei. O Ibelda os ataca e eles lutam muito. Quando a relíquia da dobra do Emílio é arrancada das suas mãos e desaparece, o Shun o apoia. Mas o Zuzian prova ser mais forte que os dois. Na hora, ele joga os dois na água e eles evaporam. Depois de escapar, eles se encontram com uma amiga do Emílio que se chama Alicia. Ela tem um bebê dragão muito fofo, e eles chegam até um lugar onde dá pra ver o mundo de Endrida. O sol do lugar era um grande cristal gigante no céu. O Emílio lidera o caminho para eles, onde ele queria ir para se esconder do rei, que é o seu pai. Então, enquanto os guardas estavam caminhando, eles são atacados por um javali. Mas o pequeno dragão da Alicia, que se chama Falerian, começou a crescer e defende os três. Ele luta contra o javali. Na hora, ele foi atacar o Shun, e a Alicia, que estava assistindo de lado, viu a relíquia do Shun aparecer imediatamente quando o perigo chegou. Ele luta contra o javali, mas quando eles tentam se defender, o Shun e a Alicia ficam presos dentro de uma armadilha que foi colocada bem abaixo deles. O Emílio estava pronto para lutar de novo, então o javali vem correndo na sua direção e eles pressionam algo que ativa uma armadilha. Então com o pé, ele mata o javali e os três são salvos. Um homem que o Emílio e a Alice conhecem e que se chama Pascal apareceu. Ele os leva para dentro de uma cozinha e o javali que eles acabaram de matar serve para alimentar eles. Mais tarde, ele explica ao Shun mais sobre o mundo de Endrida e como ele poderia sair dali, porque esse era o seu objetivo. Os guardas reais finalmente conseguiram encontrar os rastros e começam a atacar a casa do Pascal. Eles entram na sua navinha e escapam para um outro esconderijo. Durante a noite, eles discutem o mistério da aparição do Shun. O Pascal foi comprar alguns mantimentos e a Alicia foi para fora. O Emílio conta ao Shun sobre o seu plano de matar o rei por matar o seu pai biológico. O Emílio também fala como ele vai encontrar um grupo da resistência para ajudar ele a matar o rei e descobrir quando eles vão fazer isso. De noite, enquanto Alicia dorme, o Emílio acorda o Shun e eles se preparam para sair como planejado. Então o Emílio levou o Shun para um penhasco onde eles conseguem ver um acampamento montado pelo grupo da resistência. E enquanto eles falam sobre quem são essas pessoas, eles foram confrontados pelo grupo por trás. E eles se apresentam. O Emílio pede para se juntar a eles com o objetivo de matar um inimigo em comum. Então o líder do grupo, que se chama Demétrio, leva eles para a base do acampamento. Ele diz que não vai poder ajudar porque o Emílio não tem planos além de querer matar o rei. Ele o chama de tolo e o Emílio fica com raiva. Ele convocou a sua relíquia contra o Demétrio e ataca, mas o Demétrio bloqueia o seu ataque com a sua lâmina normal de bolso, porque ele não tem uma relíquia como os outros.
Quando o Shan vê o Emílio caindo e sendo encurralado pelo Dmitrio, ele convoca sua relíquia e tenta defender ele. O Dmitrio joga sua lâmina que estava presa por uma corda no Shan e deixa ele amarrado em uma árvore. Ele repete o fato de que não vai ajudar o Emílio com a sua vingança, mas o Shan convence ele a deixar o Emílio provar que é digno de, pelo menos, pegar o trono. O Dmitrio fica com um pé atrás, mas deixa eles se juntarem à resistência. O outro membro dali, que se chama Félix, leva o Shan e o Emílio para lavar roupas. Então mais membros chegam ali para trabalhar com eles. O Shan conversa com a Eudília. Ela era uma vidente que cai na água enquanto tenta provar os seus dons pro Shan. Quando ele tira ela da água, o Shan se vê como se ele estivesse no meio de prédios. Ele fica feliz em poder voltar para casa, mas era tudo imaginação. Então mais tarde, o Emílio e o Shan estavam conversando, mas logo eles começaram a discutir sobre a maneira que o Emílio estava agindo. Ele convocou a sua relíquia e o Shan aceitou o seu desafio, mas os dois jogam as suas relíquias no chão para sair no soco. No final da briga, os dois dão nocaute um no outro. Então, eles são acordados pelo grupo com um balde de água na cara. Era para eles irem ajudar com o plano para conseguir matar o rei e levar o Shan de volta para casa. Eles sabem que eles não têm um exército e o rei sim. Então eles planejam se aproximar dos cidadãos de Êndrida que concordariam em se rebelar contra o rei. Então eles começaram a se aproximar dos Unzians, que foram praticamente transformados em escravos. E como isso aconteceu por anos, afetou muito a geração e mudança no governo do reino atrairia a atenção deles para se rebelar. Após a reunião e as discussões, o Shan e o Emílio são deixados sozinhos nas suas cabanas, enquanto ainda estavam bravos um com o outro. Então o Shan decidiu ir procurar a Eudília para perguntar sobre o futuro que ele viu. Ele tenta fazer com que a Eudília veja alguma coisa sobre o seu futuro, e enquanto isso, o Shan persegue um pássaro que nem existia. Ele caiu em uma emboscada do guarda real. O Ibelda o confronta, enquanto os outros membros se aproximam dos rebeldes. O Shan luta, mas ele não consegue derrotar o bichão. Ele é jogado no chão, e antes que o Ibelda possa rasgar ele com a sua relíquia, o Emílio vem correndo para defender ele. Então, com as suas armas juntas, eles podem derrotar o Ibelda. A relíquia deles evolui, permitindo que o Shan e o Emílio atinjam o Ibelda, ferindo ele muito ao ponto de fazer ele fugir. Então, eles correm dali na esperança de escapar do perigo. Eles encontram a Alicia com o Pascal. Então o pessoal da resistência também vem se encontrar com eles depois de fugir, mas eles não confiam nada nos dois. Eles voltam para o acampamento e o Pascal conversa com o Emílio. Ele diz que não aprova suas intenções, não importa as justificativas. Depois disso, os dois grupos se separam e seguem caminhos diferentes, mas eles iriam se encontrar depois. Nessa hora, o Shan vai até a resistência para contar a eles sobre a sua saída dali. Então, ele vai para sua nova jornada para concluir os seus objetivos. Eles chegaram até uma cidade portuária e conseguem um lugar para descansar durante a noite. Eles visitam lojas e supermercados. Enquanto estavam andando, um garotinho aleatório rouba a adaga do Emílio e foge. Eles correm atrás dele e pegam a adaga de volta. A Alicia dá um pouco de comida para eles em troca e até mesmo simpatiza com as crianças. Então, depois de brincar com elas, eles voltam para suas acomodações. Mas eles são atacados no caminho. Quem faz isso parecia ser uma menina. O Emílio e o Shan guardam as suas relíquias quando eles conseguem ver que era uma garotinha. Mas quando o Emílio se aproxima dela, ela o ataca. Então eles puxam as suas armas de novo e o Shan ataca. Mas ele não consegue ferir a menina. Então ela explode ele com as suas relíquias que eram explosivas. O Dmitrio apareceu ali e também vai ajudar a lutar contra a garota. Ela era bem rápida e precisa, mas ele dá muito trabalho para ela e finalmente consegue prender a coitada. Então, usando um dispositivo, ele tira a coleira que tinha ali no seu pescoço e a Eudília explica a história dela como assassina. Então, eles decidem levar ela de volta com ele. Eles pegaram um navio bem velho com o objetivo de cruzar o mar e ir para a ilha dos Uzianos. Eles parecem prontos para lutar contra os intrusos. Então Dmitrio avança e exige falar com o chefe deles. Então logo em seguida, eles iniciam as negociações para que o seu plano seja bem sucedido. Só que o chefe Zulziano recusa sua oferta, porque tudo isso era falação. Ele queria matar o Dmitrio para provar que ele na realidade estava ali pela causa e não pelo poder. Seria uma prova isso para ele.
O Dmítrio simplesmente concorda com isso numa boa, mas o grupo se recusa a deixar ele fazer isso. Eles até oferecem as suas próprias vidas e tentam influenciar a decisão do chefe, mas ele queria a vida do Dmítrio e manda os guardas matarem ele. Mas a Louise interrompe isso. Ela era meia Zuziana e não era uma refém. Quando muitos dos guardas Zuzianos veem que o grupo estava se rebelando, eles sugerem que matem todos. Mas o chefe ruge muito alto para todo mundo parar com isso. Ele para os seus próprios homens e leva o Dmítrio para conversar lá dentro. Eles conversam bastante e chegam a um acordo onde o chefe vai deixar os homens se juntarem à revolução e eles vão tentar seguir as ideias do Dmítrio. Os Zuzianos então ajudam o grupo com um navio e suprimentos. Então eles saem da ilha e voltam para a jornada. O próximo passo é escalar uma montanha, mas logo eles são atingidos por uma nevasca muito forte e eles são forçados a parar. Eles montam o seu acampamento para evitar de serem congelados, então eles voltam à jornada no dia seguinte. Enquanto eles caminham, eles conseguem ver pegadas gigantes de um dragão, e a Eudilia cai em uma dessas pegadas que na verdade era um buraco muito grande. Então o grupo faz um outro caminho para poder ajudar ela. Eles escutam passos gigantes de um dragão branco que solta gelo ao invés de fogo. Os dragões começam a atacar eles e o Dmítrio manda eles fugirem porque lutar contra o dragão só mataria eles. Eles precisavam correr o máximo que eles podiam, mas eles foram encurralados por um outro dragão. O Sean e o Emílio protegem a Alice enquanto o dragão tenta lançar o seu gelo. O Falerian começa a brilhar, crescer e mudar de cor. Quando o dragão manda o ataque, o Falerian contra-ataca com fogo. Então a Eudilia faz com que os dragões se acalmem depois que a Alicia fala com o Falerian. Eles saem dali e continuam seu caminho. Os dragões ficaram de boa. Ainda estavam um pouco longe. Então, como eles fizeram amizade com os dragões, o dragão de gelo ofereceu uma carona para eles pelas montanhas frias. Os dragões deixam eles no meio do caminho e já foi um bom adianto para eles. Então, eles montam o acampamento para descansar um pouco. O Sean acorda de manhã e descobre que a resistência estava aos poucos ganhando muitos números diferentes. A notícia deixa todo mundo muito feliz. Até agora, o Emílio era o único que queria dar um fim no rei. Os outros estavam mais para ter uma civilização melhor. Quando o Sean viu que o Emílio não mudou as suas intenções, ele fica muito bravo e dá um socão no seu rosto. O Emílio não faz nada além de ficar ali no chão. Quando eles estavam na carruagem, o Emílio pediu desculpas ao Sean por dizer coisas terríveis. E o Sean também pede desculpas por bater nele. Depois de chegarem ao seu destino, eles caminham até as 4 torres e a Eudilia explica que esse lugar se chama Babilônia. Ela mostra para eles a entrada até o lugar onde o rei estava e o portal que levava o Sean de volta para casa. Eles entram na torre, mas eles dão de cara com um beco sem saída. Eles percebem que precisavam escalar a parede para chegar até o topo. Então eles fazem isso e os últimos a subirem é o Sean e o Emílio. Quando o Emílio foi se apoiar, ele perdeu o equilíbrio e caiu. Mas o Sean rapidamente agarra sua mão e o segura, salvando a sua vida. O segundo passo para subir a parede é descer para o outro lado. Todo mundo faz isso, mas o Emílio e o Dmítrio ficaram lá em cima. E o Dmítrio avisa que não pretendia matar o rei. O Emílio tenta convencer ele de que a sua estratégia não vai funcionar porque o rei não estava nem aí para ninguém. Mas o Dmítrio explica o seu lado e pergunta por que o Emílio estava tão ansioso para poder matar ele. O Emílio só fala que é para se vingar pelo seu pai porque o rei o matou. Então depois da conversa, eles descem para continuar com o resto do grupo. Eles entram por um labirinto e seguem o seu caminho. O Sean percebe que fez uma promessa ao Emílio para ajudar ele a matar o rei. Ele não queria voltar atrás na sua palavra. Ele tem medo de ir embora e não cumprir essa promessa. O Sean pergunta a ele então o seu objetivo de matar o rei. E enquanto isso, eles encontram a entrada e são emboscados pelos guardas reais. Eles lutam na hora e os homens do rei são quase derrotados. O Ibelda, que estava lutando contra o Sean e o Emílio, se mostra estar muito mais forte. Enquanto lutavam, o Emílio só tinha interesse em conseguir entrar e matar o rei. E ele vai fazer isso. Mas o Sean e a Alicia seguem ele. A Eudilia impede o Ibelda de perseguir eles. E a luz atinge o escudo da Eudilia com a sua relíquia e ela se revela como uma grande traidora da revolução. Aqui o Emílio finalmente consegue entrar e encontrar o seu pai.
Na hora, ele convoca a sua relíquia e vai pra cima. Mas o rei não se conteve e convoca a sua própria relíquia e luta contra o seu filho. O Shan finalmente chegou ali e tenta parar o Emílio. Mas, ao mesmo tempo, os portões que levavam o Shan pro seu mundo se abriram. O Emílio não queria deixar o pai dele escapar, porque era isso o que ele estava tentando fazer. E continua a atacar. O Shan entra na frente e pergunta ao rei se ele considerava o Emílio o seu filho e quer saber por que ele matou o pai dele. Então nessa hora, ele guarda sua relíquia para responder. Mas o Ibelda chegou para continuar lutando contra o Shan e o Emílio. O rei manda ele parar, mas ele não escuta, porque ele não recebe mais ordens dele. Na hora, ele ataca e mata o rei. Quando o Shan e o Emílio tentam se defender, o Ibelda decide pular no portal. Assim, ele se fechou. A única chance do Shan voltar desapareceu. Nessa hora, o Emílio chora muito quando percebe que estava totalmente enganado sobre o seu pai. O que vocês acham dessa história? Acreditam que o Emílio estava certo ou não? A gente também tem que ver o lado do pai sobre tudo isso. Muito obrigado por assistirem e deixa seu likeão para mais videozão.